Bom dia, Vide. Hoje eu quero começar fazendo duas observações antes de nós... Faz parte, inclusive, da nossa conversa hoje pela manhã, tá bem? Primeiramente, quando eu falo algo aqui a respeito diretamente de alguém, da Vide, eu peço autorização, né? Porque eu não sei se a pessoa vai gostar, ou se de repente a pessoa não me autoriza, aí eu não acho legal isso, né? E aí eu conversando, semana passada, eu terminei esquecendo de falar domingo passado, conversando com a Naíra, faz assim, Naíra, né? Naíra, esposa do Reginaldo e pais da Maria e do Nicolas. Fizeram o ID comigo e hoje a Naíra faz o ID com a gente também. E aí a Maria, né, Maria, chegou em casa e disse assim: mãe, eu quero falar algo para a senhora. Eu disse: pode falar, minha filha. E ela disse assim: eu acho a Vide uma igreja tão leve. Quando a Naíra me falou isso, eu fiquei tão agradecido a Deus, porque isso não aponta para a Vide apenas, para a nossa maneira e para os nossos esforços, né, de sermos uma igreja saudável, mas aponta para a centralidade da vida, da Vide, para a centralidade das relações, que é Jesus, o Filho de Deus. Então é essa comunidade que nós queremos ser, é essa comunidade que nós nos esforçamos para ser. E a partir disto, eu quero incentivar você a tomar uma atitude nesta manhã, logo na introdução da minha conversa hoje com vocês. Se vocês estão aqui, é porque este lugar aqui, esse ambiente aqui, essa forma que nós trabalhamos a espiritualidade, essa maneira que nós queremos viver a religiosidade a partir da centralidade de Jesus. Se você entende que você está aqui todas as manhãs porque você compreende que a vida é essa igreja leve, como é para Maria, para mim, para você, então eu queria te incentivar hoje a trazer um amigo seu. Você não considera a Vide uma igreja saudável? Você não acredita que essa igreja aqui, ela trabalha para que as relações sejam relações saudáveis? Não é isso? Nós não queremos construir uma igreja sadia, uma igreja bacana, gostosa, em que as relações podem ser vividas de forma intensa, onde as conexões são saudáveis, que é o tema das nossas reflexões nos próximos domingos. Então convide alguém, convide um amigo, convide um vizinho, tá? Venha participar conosco desse encontro de espiritualidade que nós queremos. Eu fico muito feliz que a gente está tendo uma regularidade de presença, de pessoas, de visitantes, de pessoas que estão fazendo ID. Hoje eu contei, tinham 9 pessoas fazendo ID lá, nesse interesse, mas não só interesse, nessa maneira de já querer participar dessa comunidade saudável que é a Vide, né? Temos muito a melhorar, com certeza, e estamos melhorando e vamos continuar melhorando. A igreja não será essa comunidade perfeita, a Vide não se propõe a ser essa comunidade perfeita. A comunidade de Jesus não era uma comunidade perfeita, tanto é que no seu sacrifício, morte, né, todos abandonaram Jesus, todos eles, todos os seus apóstolos foram embora, inclusive ele teve que resgatar aqueles 2 caras que estavam indo a caminho de Emaús, bem distante de Jerusalém. Jesus foi lá: cara, eu estou aqui, eu não morri. E a partir desta conversa eles voltaram para Jerusalém. Então a comunidade de Jesus não era uma comunidade perfeita. Nós não queremos ser essa comunidade perfeita, porque senão vai gerar muito peso, muita sobrecarga. E nós queremos viver a espiritualidade uns com os outros sem sobrecarga. Você sabe o que é amém? Amém é uma confirmação do que eu estou falando. Então vamos dizer então? Amém, pronto. Está confirmado, aquilo que é ligado no céu, aqui na terra é ligado no céu, né? Não tem esse texto bíblico? Então, abra sua Bíblia no capítulo 17. Eu finalizei a nossa conversa domingo passado, melhor dizendo, citando esse texto
capítulo 17, versículos 20, 21 e 22. Eu finalizei a nossa conversa a partir disto, entendendo, daí a importância de vivermos os relacionamentos uns com os outros. O nosso modelo, a nossa inspiração, é a maneira como Jesus se relacionava com o Pai. Como essa trindade descrita, apresentada na Bíblia, Pai, Filho e Espírito Santo, eles eram tão conectados, vivenciaram esta relação de uma maneira tão gostosa, tão prazerosa, tão conectada, que não deixa de ser o nosso modelo de relacionamento. Então eu falei domingo passado sobre essa maneira de ser no mundo, a partir da vivência comunitária, inspirada no Deus triuno, a partir da trindade, a partir da relação Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E também destaquei no domingo passado, que este homem, ele sentiu este vazio, esta solidão. E foi a partir disto que Deus, percebendo que algo não estava bom, foi criado um grupo, de pessoas, ou se você entender, e não tem problema para mim, que Eva é apenas uma pessoa, para mim também não tem problema, esse ser humano que precisava outro, que não estava totalmente preenchido, muito embora ele tenha aí a imagem e semelhança de Deus, ou seja, essa necessidade de relacionamentos, Deus percebeu ao final da sua criação, já com o homem formado, que algo não estava muito bom. E foi a partir disto que ele criou a primeira comunidade, na intenção de viver os relacionamentos saudáveis, na intenção de reproduzir a imagem e semelhança de Deus, a partir da vivência comunitária. Então, quem criou isso foi Deus. E se a gente der um salto para o Novo Testamento, essa comunidade chamada igreja, ela se iniciou no dia de Pentecoste, no capítulo 2 do livro de Atos, onde todos estavam juntos, onde todos estavam reunidos, onde eles estavam conectados, onde eles estavam ali juntos, vivendo ali a experiência pela primeira vez de ser uma comunidade centrada em Jesus, o Filho de Deus. Então a igreja, dentre tantas propostas, em que a principal é mostrar, apresentar o reino de Deus para todos e todas, essa é a intenção de Jesus quando criou a igreja. E esta igreja terá sua força a partir não só da relação com Deus, mas da reprodução desta relação na convivência uns com os outros. Então a igreja é o quê? A igreja é a maneira de viver a proclamação do Evangelho diante daquilo que se vive uns com os outros. A igreja tem essa intenção. A igreja tem como proposta conectar pessoas com Deus e conectar pessoas uns com os outros. A partir disto, vamos ler o texto de João, capítulo 17, versículos 20 e 21. Você pode abrir sua Bíblia ou se conectar ao seu celular, tá? Então João escreve assim: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Versículo seguinte: a fim de que todos sejam um. Vamos repetir essa pequena frase aí? A fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti,
também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Um em nós, o mundo. Um em nós e o mundo. O texto continua: eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Ok, gente, olha só que texto brilhante, mas eu preciso aqui destacar para vocês o início desse texto. O início desse texto, Jesus começa a fazer inicialmente a sua oração por ele. Quando ele diz assim: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que ele te glorifique. Versículo 1: Pai, olha só, chegou a hora, glorifica o teu filho. Como é interessante essa maneira como Jesus se relacionava com o Pai, né? Primeiro que isso não era um termo, não era uma palavra comum dentro da religiosidade, dentro do judaísmo daquela época, não era. Essa relação, por exemplo, João destaca no capítulo 17, repetindo a palavra Pai 6 vezes. Essa é a oração mais extensa de Jesus, registrada no Novo Testamento, inclusive. E essa relação que Jesus tinha com Deus, era uma relação de filho e pai. Do filho que entendia a importância da presença do Pai. Do filho que valorizava e buscava ter tempo com o Pai. Jesus tinha o tempo dele de oração, diversas vezes durante o dia. Tamanha era a necessidade de estar junto ao Pai. Não para estabelecer com este Pai uma relação de troca. Eu vou estar aqui e quero que você me dê alguma coisa a partir disto. Inclusive parece que o evangelho anunciado desta maneira é um evangelho que distorce essa beleza e essa gostosa experiência de viver essa relação com Deus através da oração. Quer ver uma coisa? Quando é que você busca Deus em oração? Geralmente as pessoas buscam a Deus em oração quando estão necessitadas, estão aflitas, estão angustiadas, estão tristes, estão padecendo, estão vivendo um momento difícil da sua vida, e não para viver uma relação de proximidade e desfrutar da presença do Pai. Jesus buscava isso na relação com Deus, e o via, o enxergava como Pai, para se deliciar, desfrutar da presença do Pai. Esta era a relação de Jesus com Deus. E esta era a relação de Jesus com os seus discípulos. A relação que Jesus estabelecia com o Pai, ele reproduzia na relação com os seus seguidores. Aquilo que nós nos desfrutamos com Deus, precisa sim repercutir na relação uns com os outros. A relação que Deus tem conosco, de misericórdia e graça, precisa reproduzir e desabrochar na relação uns com os outros. Deus não é gracioso comigo, eu preciso ser gracioso com o outro. Deus não usa de misericórdia comigo, eu preciso usar de misericórdia com o outro. Então Jesus reproduzia esta relação que tinha com Deus, para viver com os seus discípulos. Certa vez Jesus foi para a casa de Pedro. Para quê? Para curar a sogra dele? Não. Calma, né? Jesus não tinha nada contra a sogra, né? Eu também não tenho nada contra a minha sogra, desde que ela more na sua casa e na minha. Não é verdade? Olha aí, combinado. Então esta relação de Jesus, não era um peso viver com os seus discípulos. Não era uma sobrecarga viver a relação com os seus amigos. Não era obrigatório viver a relação saudável com os seus amigos. Caramba, eu preciso agora visitar o Pedro, cara.
Eu preciso conviver com Judas. Que peso! Jesus era um ser humano amoroso. Esta semana eu vi algumas pessoas, não só na minha prática profissional, mas também eu fui na casa da vovó. Que delícia, que encontro gostoso, viu? Faz assim, vovó, para mim. Delícia viver a experiência comunitária lá na casa dela. Eu vi relatos de pessoas. Eu vi relatos de pessoas ontem no Repense lá na minha casa. Eu vi relatos de pessoas na minha prática profissional. E sabe, gente, quando eu escuto as dores, as histórias de sofrimento, de intranquilidade da vida das pessoas, isso, o Espírito de Deus me leva para um lugar de compaixão. Então, quando alguém comete um erro, quando alguém desliza, às vezes eu fico chateado, no consultório eu fico querendo entender, poxa, por que a pessoa repete tanto isso? Mas ao mesmo tempo eu me encho de compaixão para olhar para aquela pessoa e dizer assim, caramba, eu preciso perdoar, eu preciso amar, eu preciso ser generoso, eu preciso ser apoio dessa pessoa, eu preciso ser suporte para essa pessoa, porque essa pessoa tem uma história, e essa história termina repercutindo nas atitudes, no comportamento dessas pessoas. Inclusive a gente vive uma sociedade que molda comportamentos e destrói subjetividade. Sabe o que significa isso? É que nós precisamos ter um comportamento igual. Quando nós olhamos um comportamento diferente do nosso, a primeira coisa que nós somos revestidos é do filho mais velho. Essa pessoa que serve a Deus. Quantas vezes eu ouvi dos meus irmãos de sangue, e dizem, mas você não é crente, mas você não segue a Jesus, mas você não é cristão. Tinha logo um julgador, um sentenciador. E aí as pessoas terminam sendo moldadas, e sendo moldadas, elas perdem a imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus abre uma porta enorme para você viver a subjetividade. O que significa isso? Que você precisa ser você mesmo. E ser você mesmo não é ser irresponsável. Ser você mesmo não é viver a leviandade da vida. Ser você mesmo não significa e não implica que você vai machucar as pessoas. Ser você mesmo não implica e não significa que você vai ser você e distanciar o outro da sua vida. Que você vai machucar, oprimir o outro. Ser você mesmo é a partir da centralidade do Evangelho, e aquilo que nos separa, entre aspas, que termina nos unindo, e sermos tolerantes uns com os outros, é Jesus, o Filho de Deus, que é o centro das nossas relações. Ele é o centro das nossas relações. E Jesus vivia essa beleza na relação com Deus. No Getsemane, tem uma expressão do Brennan Manning, que escreveu o Evangelho Maltrapilho, que no Getsemane, Jesus, no seu momento de angústia e de sabor de morte na boca, sabor de sangue na língua, sabe como é que ele se apresentou diante do Pai? Era assim, ó. Pá, pá, pá. A angústia de Jesus o impediu de tantas vezes aqui, ó, Pai, 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 Pai,
pai, não conseguir pronunciar aquilo que Deus representava para ele. Pai. Talvez essa angústia não apenas pelas dores, mas muito provavelmente pelo afastamento. Deus meu, por que me desamparaste? Era a angústia da separação. Porque Jesus vivia isso na relação com o Pai. Quantas vezes Jesus falou: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, também vê o Pai. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Quem vê o Pai, vê a mim. E quem vê o Pai, quem ver o Pai, vê a mim. Quem ver a mim, também ver o Pai. Esse era o Jesus que vivia as suas relações. No final do versículo 5, ele diz assim, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de Ti, para a glória que tive a Teu lado antes do princípio do mundo. Sabe a expressão aqui no texto, quando diz assim, Pai, glorifica-me? Você acha que Jesus estava querendo o reconhecimento do Pai? Sabe qual era a maneira que Jesus entendia de glorificar o Pai? Era a cruz. A cruz era a maneira que Jesus encontrou de honrar o Pai. Pai, glorifica o Teu Filho, porque o Teu Filho está honrando, vivendo a morte mais trágica. O meu sacrifício era a maneira de glorificar o Pai. E ao final do versículo, ele diz assim, eu quero voltar a estar contigo, Pai. Eu quero desfrutar a todo momento essa presença contigo. E Jesus encerra a sua oração para Ele mesmo. A partir do verso 6, Ele começa a destacar na sua oração o seu principal motivo de estar em oração com o Pai. No versículo 11, diz assim, versículo 12, né? É 11 mesmo. Agora deixo este mundo, eles ficam aqui, mas eu vou para a Tua presença. Pai Santo, Tu me deste Teu nome, agora protege-os com o poder do Teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Sabe qual o modelo de relacionamento? Sabe qual é a minha inspiração para a vida, para que eu possa viver as relações, ou o que deve ser a nossa inspiração enquanto comunidade de Jesus? É que a nossa inspiração precisa ser a partir da nossa compreensão de relacionamento que Jesus tinha com o Pai. O que Jesus estava dizendo aqui nesse texto é o seguinte, gente, presta bem atenção. Olha, o que eu quero que vocês vivam, o que eu quero que vocês experimentem, é aquilo que eu experimento da relação com o Pai. O foco de Jesus na oração, nesta oração conhecida como oração sacerdotal, é exatamente isso. O foco é os discípulos. A preocupação de Jesus é que os discípulos pudessem viver relacionamentos saudáveis, profundos,
para que as conexões entre eles pudessem ser conexões saudáveis, assim como a Trindade era saudável. Então, como é que está a nossa relação uns com os outros? Como nós vivemos as relações uns com os outros? Como nós reproduzimos aquilo que nós compreendemos a partir dessa relação profunda que Jesus tinha com o Pai? Para onde nós somos lançados? Nós somos lançados para nós mesmos? Será que quando nós vivemos a relação com Deus, isso termina fortalecendo, termina reforçando um comportamento egóico, um comportamento apenas eu no mundo? A nossa relação com Deus precisa saltar para o outro. A nossa relação com Deus precisa ser de conexão com o outro. Então, quando João escreve esta oração de Jesus, ele escreve para que os seus discípulos pudessem viver a experiência dos relacionamentos. É isso que esta oração bela de João apresenta para nós. E esta oração de Jesus, como eu falei domingo passado, não era oração apenas para os seus discípulos, que poderia ser extremamente natural. Você ora pelos seus amigos futuros? Você ora eu acho que sim, né? Senhor, me dá uma gata. Senhor, eu quero uma mulher de Deus, eu quero um homem de Deus, eu quero uma pessoa saudável, eu quero uma pessoa sensível. Talvez você faça isso, mas pensando em quem? Que não é ruim, tá? Pensando em quem? Em você. De que maneira a sua oração se estende para o outro? Então seria extremamente natural de Jesus orar só pelos seus discípulos. Seria reconhecível da nossa parte, teríamos a nossa validação se Jesus orasse apenas pelos seus discípulos. Afinal, Jesus conviveu 3 anos com eles. Várias vezes tomaram café, almoçaram e jantaram. Várias vezes dormiram no mesmo ambiente. Várias vezes tiveram tempo para conversar, para dialogar, para sorrir, para brincar, várias vezes. Então Jesus tinha essa conexão com os seus discípulos naquela época. Jesus tinha conexão com você? Não tinha. Mas ele sabia que hoje você compreenderia a profundidade do Evangelho. Mas ele sabia que você precisaria ter conexão uns com os outros, porque quem anda nesse mundo sozinho é criar um abismo para si mesmo. Essa pregação, essa maneira de viver a vida autônoma, é totalmente distante daquilo que a gente acredita do Evangelho. O Evangelho não se vive sozinho, sozinha. Então Deus, através de Jesus, sabendo desta importância, que eu preciso ser o teu suporte, que você precisa ser o meu suporte. Certa vez uma pessoa chegou comigo no domingo e disse: pastor, que saudade. Eu só comigo, saudade? Caracas, essa saudade não chegou para mim não, porque tive fome e não deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava nu e não me vestiste, estava doente e não foste me visitar, não recebi uma mensagem, não perguntaram como é que eu estou. Esse rapaz, em um momento, disse: Valmir, estou te ligando para mandar um abraço, porque bateu uma saudade agora. Isso é discurso religioso. Chegar aqui no domingo e falar assim: caramba, que saudade de você, cara. Mas só foi no domingo que deu a saudade? Não queremos essa comunidade. Eu não sonho com esta comunidade.
Eu não sou pastor para ser pastor desta comunidade. O fato de eu estar aqui na vida é porque eu acredito no Deus que pode restaurar relacionamentos. E quando João escreve para que eles estejam unidos assim como nós estamos, para que eles sejam um como nós também somos um, não é para anular a sua identidade, não é para anular a sua criatividade, não é para massacrar a sua individualidade, não é para formatar você dentro de um comportamento, não é para anular a sua subjetividade, não é para massacrar você enquanto ser humano, desconfigurando totalmente você. Porque existe um movimento de explorar tudo que o outro pode me dar. Esta é a sociedade. Enquanto essa pessoa tiver algo para me dar, para me oferecer, enquanto ela tiver algo para me apresentar, para se doar para mim, beleza, você é meu amigo, você é minha amiga, conta comigo, estamos juntos. Mas no dia que, de algum momento em que essa pessoa se apresentar como ela é mesma, talvez discordando do seu ponto de vista, talvez discordando do seu posicionamento político, talvez discordando das suas concepções, da sua leitura do mundo, aí você diz assim: essa pessoa não me serve mais, essa pessoa deixou de ser mais importante para mim. Está na hora de descartar, está na hora de se afastar, porque as relações são consumidas e não vividas. As relações são exploradas e não conectadas. E a outra ponta de lá diz assim: se eu não atender a expectativa de fulano, de A, B e C, essa pessoa vai embora, essa pessoa deixa de ser meu amigo. Uma vez meu filho chegou comigo e disse assim: pai, ele não quer. E eu percebi alguns movimentos do garoto na relação com ele. Disse: olha, filho, deixa eu te falar o que é ser amigo. Ser amigo é isso, isso e isso. Você precisa saber quem é o seu amigo, porque amigos não exploram, amigos não consomem, amigos não anulam o outro. Isso não é amigo. Eu não estou dizendo para você deixar de amar esse que não é amigo, mas que nós, enquanto comunidade, e era isso que a comunidade de Jesus vivia, quando as pessoas chegam aqui e são abraçadas, quando você chega com uma mão seu e diz assim: caramba, que bom que nós nos encontramos num pequeno grupo, que foi tão maravilhoso. Ontem, cara, foi delícia o pequeno grupo nosso lá do Repense. Foi uma delícia. E como tem sido gostoso viver a experiência com eles. E ontem, pela primeira vez, né, Rodrigo? A gente terminou aí, umas 6h30, a gente terminou, lanchamos e cada um foi ficar com a família. Foi muito legal isso. Ser um não anula quem é você. Ser um é ser um com Jesus. E ser um com Jesus, o que me une a você não é o que você discorda de mim. O que une você a mim é aquilo que Jesus faz por nós, e aquilo que Jesus nos convida a ser um com o outro. No versículo 20, diz assim: não peço apenas por esses discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Então a minha oração é que todos eles, aqueles de hoje e os do futuro, todos eles sejam um
como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe qual é a melhor e a força da igreja para anunciar Jesus? É aquilo que vivemos uns com os outros. Eu não falo só aqui na comunidade Vídeo, eu falo na sua casa. Você celebra as conquistas da sua esposa? Quando a sua esposa passa no mestrado, quando ela passa no concurso, quando ela é promovida, quando ela consegue um novo emprego, quando ela começa a ganhar mais que você. Nesse mundo machista é muito difícil para o homem, caramba, ela ganha mais que eu. Você celebra? Você agradece? Você diz assim para ele, já que tu tá aí bem, passaste no concurso, quem vai pagar o lanche, quem vai pagar o jantar hoje sou eu, não você. Você celebra as conquistas dela? Você celebra as conquistas dele? O crescimento dele, o avanço dele? A trajetória e a jornada profissional que ele está tendo? Poxa, eu estou feliz com você, você está fazendo aquilo que você gosta, você está avançando, vem cá, me dá um beijo. São relações saudáveis. Como você quer viver a vida cristã? Como você pensa em reproduzir aquilo que Jesus foi na relação com o Pai? Eu quero finalizar nesta manhã dizendo o seguinte: você pode compreender essa beleza na relação de Jesus com o Pai, mas se você não vive profundamente isso, essa relação que você conhece, sabe, de Jesus com o Pai, é apenas conceitual. Essa relação é bonita, essa relação é saudável, essa relação, poxa, retrata aquilo que eu preciso viver, não só com Deus, mas também uns com os outros. Isso é lindo. Mas se isto não se tornar vida prática, você está apenas tendo o conceito de evangelho. Você está apenas aprendendo sobre o evangelho. Você está apenas lendo um texto bíblico. A conexão que temos com Deus inevitavelmente nos conecta com o outro. Então, quando você sair daqui hoje de manhã, eu queria que você pensasse sobre isso, mas eu queria que você começasse a praticar isso. Talvez com alguém da família. Pode começar por aí. Talvez com a família seja difícil, mas com alguém aqui da vida. Ah, como eu ficaria feliz se todos vocês enchessem a minha caixa de WhatsApp. Bom dia, pastor. Bom dia, Valmir. Estou com saudade de você. Bom dia, Valmir. Boa tarde, Valmir. Boa noite, Valmir. Poxa vida. Paga um café para mim. Aí eu disse, manda um pix. Eu saí com um amigo meu. Posso falar o nome? Posso falar o nome? Aí ele, vamos convidar. A gente, o café não dava certo. Finalmente deu certo. Aí quando eu fui tirar o celular do bolso, para a gente rachar. Não foi, William? A bateria do celular descarregou. E eu tive a alegria dele pagar minha conta. Eu estou devendo para ele, inclusive, um café para eu pagar, né? Eu queria que o meu WhatsApp se enchesse. Eu queria que o WhatsApp dos outros se enchesse. Isso pode ser um começo para mim, pode ser um começo para você.
Isso pode ser um começo de uma igreja conectada. Isso pode ser um começo de uma igreja saudável. Isso pode ser o começo de uma caminhada, uma jornada que queremos trilhar aqui. Não queremos ser uma igreja grande e desconectada. Se for para ser uma igreja grande e desconectada em número, eu prefiro ficar com os pequenos aqui, ó, com a igreja de 100, está bom demais. Mas a igreja conectada, uma igreja saudável, ela contagia outras pessoas. Ai, como eu queria que domingo que vem, eu disse, pastor, eu queria falar contigo. Valmir, eu queria conversar contigo. O que é? Mandei uma mensagem para o fulano. Top. Talvez você, uma das suas queixas seja que a vida, talvez você não, algumas pessoas não falam com você. Fale com a pessoa. Diga para a pessoa, diz assim, cara, não te conheço, como é teu nome? Eu quero começar um relacionamento permanente com Jesus, com você. Igrejas saudáveis são igrejas conectadas. Igrejas saudáveis que vivem a beleza de ser comunidade é a igreja que reproduz a relação que Jesus teve e continua tendo com o Pai. Quer ser igreja saudável? Então, ó, se junta a Jesus, cara. E se você quiser participar na VID, vamos juntos ser igreja de conexões saudáveis. Eu queria que você... Vamos ficar em pé? A gente já vai encerrar? Eu estava aqui no ID, junto com o João. A propósito, pessoal do ID, alegria em tê-los conosco. Então vamos fazer o seguinte: as pessoas que já são voluntárias da VID, que estão aí por perto, ó, dá um abraço aí por mim, dá. No Hélio, na Brígida, no Tiago, na Sara. Eu não tenho esse problema de abraço, cara, sabe por quê? O abraço conecta pessoas. Tem uma música do Jota Quest que fala de abraço, que é tão bonita, cara. Essa é a comunidade que nós queremos ser, a comunidade que se ama, que diz assim, seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa comunidade, a comunidade de Jesus, a comunidade que se abraça, a comunidade que se conecta, a comunidade que se ama, a comunidade que dá suporte um para o outro, a comunidade que se apresenta como apoio do outro, a comunidade que exorta, não brigando, mas redirecionando para o caminho, dizendo assim, olha, você está distante de Jesus, vem com a gente, não se afasta da gente, se conecta com a gente, permanece conosco no relacionamento com Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por Tua palavra, que sempre nos mostra aquilo que precisamos ser na relação contigo, na relação uns com os outros. Como nós precisamos de Ti, Senhor. Porque a nossa caminhada, inclusive natural, é vivermos a nossa vida, é buscarmos os nossos e tão somente e apenas somente os nossos interesses, mas que o Senhor possa desconstruir isso em nós, para que a vida cristã e o Evangelho não seja apenas conceitual, mas seja sobretudo relacional. Aliás, Senhor, o Evangelho é muito mais relacional, se fala de uma relação contigo e de uma relação uns com os outros. Que cada um de nós, Senhor, aqui, esta é a minha oração, possa levar, Senhor, aquilo que aprendeu aqui, Senhor, que possa buscar um caminho de relacionamento diferente que está sendo vivido, não a partir dos seus próprios interesses, mas a partir dos interesses do Evangelho, dos interesses do Reino de Deus. Faz isso, Senhor, que possamos já hoje, amanhã,
invadir as nossas caixas de mensagem, falar assim: poxa, como é bom viver o Evangelho contigo, como é bom viver a vida cristã com você, como é bom estar conectado a você. Ou eu quero iniciar um relacionamento com você, eu quero ser seu amigo, eu quero ser sua amiga, cara. Oh Senhor, em nome de Jesus, faz isso em nossa comunidade de fé. Faz isso, Pai.